Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos dar continuidade sobre a temática de macronutrientes, falando especificamente sobre as gorduras e proteínas. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Agora, em relação às gorduras, né? Elas também são denominadas lipídios e compõem aí uma classe de compostos orgânicos que tem hidrossolubilidade limitada, né? Elas existem no organismo sob várias formas, como os triglicerídeos, os ácidos graxos livres, os fosfolipídios e os esteróides. O nosso organismo, ele armazena a maior parte das gorduras sob a forma de triglicerídeos, que é a forma de energia aí mais encontrada, né, que a gente utiliza para a geração de ATP. E é importante destacar que as gorduras, elas participam de muitas funções que são vitais para o nosso organismo. Ela é um componente essencial aí das membranas celulares e das fibras nervosas. É uma fonte primária de energia, fornecendo, né, até 70% da nossa energia total no estado de repouso. Os nossos órgãos vitais são sustentados e apoiados por ela. Todos os hormônios esteroides no corpo, eles são produzidos a partir do colesterol. As vitaminas, né, lipossolúveis, elas penetram, são armazenadas e transportadas no organismo através das gorduras. E o calor corporal, ele é preservado pela camada gordurosa subcutânea, que é isolante, mostrando aí que o papel é importante das gorduras, porque muitas pessoas veem elas como vilãs, mas na verdade elas têm muitas funções que são importantes. O problema é o consumo exagerado dela. A unidade aí de gordura mais básica é o ácido graxo, que é a parte aí utilizada na produção de energia. E esses ácidos graxos, eles estão sobre duas formas, saturada e insaturada, né? Sendo saturado aí de origem animal e insaturado de origem vegetal. Cabe destacar que o consumo exagerado de gorduras saturadas, ele é um fator de risco para numerosas doenças. E as gorduras, né, de origem animal, geralmente elas contêm mais ácidos graxos saturados do que as gorduras de origem vegetal. Então, sendo aí um problema, né, para nossa saúde. Além disso, o outro tipo de ácido graxo que é muito falado, né, pelos riscos associados à saúde, é os ácidos graxos trans, porque eles possuem efeitos adversos sobre lipoproteínas séricas, fazendo com que eleve a lipoproteína de baixa densidade, que é a LDL, que traz riscos à saúde, né, por serem depositadas principalmente nas paredes dos vasos, podendo desencadear um processo aterosclerótico, e a redução do HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que ela auxilia, na verdade, na limpeza desses vasos sanguíneos. As fontes mais ricas, né, incluem gorduras vegetais, como algumas margarinas, torradas, bombons, biscoitos, alimentos para lanche, alimentos fritos, produtos defumados, temperos aí para salada e outros alimentos que são processados, feitos com vegetais parcialmente hidrogenados. E os óleos de peixes, cabe destacar que eles são saudáveis porque eles têm, né, esses ácidos graxos ômega 3. Quais as propriedades ergogênicas das gorduras? Para os atletas, as gorduras elas são especialmente importantes como fonte de energia, porque as reservas musculares e hepáticas de glicogênio, elas são limitadas, e por essa razão o uso de gorduras ácidos graxos livres pode retardar a exaustão. A ingestão aí, então, de alimentos gordurosos tende apenas a elevar a concentração plasmática dos triglicerídeos,
o qual vai ser então degradado antes do ácido graxo livre poderem ser utilizado para produção de energia, tá? Então aí mostrando, né, que as gorduras elas são importantes, né, para os atletas como fonte de energia, principalmente se a gente for pensar que as reservas de muscular e hepática de glicogênio, ela tem um limite, né, e a quebra aí de gordura vai ajudar a evitar esse processo de exaustão. A gordura, ela contribui, né, com 50 a 70% da demanda energética durante um exercício leve a moderado. A gordura armazenada, tanto intramuscular e derivada dos adipócitos, ela desempenha então um papel cada vez mais importante durante o exercício prolongado, né, de longa duração. No final do exercício prolongado, quando as nossas reservas de glicogênio elas estão quase acabadas, depledadas, a gordura ela vai suprir quase 80% da energia total necessária. E o exercício aeróbico realizado de forma regular, ele vai auxiliar a aprimorar aí a oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa, principalmente dos triglicerídeos, dentro do músculo ativo durante um exercício de intensidade leve a moderada. Agora, em relação às proteínas, né? As proteínas, elas constituem aí uma classe de compostos que contém nitrogênio e que são formados aí por aminoácidos. Elas também participam de numerosas funções no organismo, sendo o principal componente estrutural da célula, são utilizadas aí no crescimento, na reparação e na manutenção dos tecidos corporais. A hemoglobina, as enzimas e muitos hormônios são produzidos a partir das proteínas. A pressão osmótica do sangue, né, ela é mantida pelas proteínas plasmáticas. Os anticorpos para proteção contra doenças são formados a partir dessas proteínas também. E a nossa energia, né, ela pode ser produzida a partir das proteínas, que é o foco maior aí que a gente tem na área da educação física. 20 aminoácidos, eles são identificados como necessários para o crescimento e metabolismo humanos. Nós temos os aminoácidos que são considerados não essenciais porque eles são sintetizados pelo nosso corpo, não dependendo então da ingestão alimentar. Exemplos são a arginina e a glutamina. E nós temos os aminoácidos que são considerados essenciais porque a gente não consegue sintetizar, sendo assim que é parte essencial da nossa dieta. Então a gente tem que consumir através da alimentação. A ausência de um desses aminoácidos essenciais na dieta, ele vai impedir a formação da proteína que contém esse aminoácido. Por isso a importância aí de fazer a ingesta adequada. Então, aqui eu trago para vocês os aminoácidos, né, que são considerados não essenciais. E os aminoácidos aí, a lista deles, né, que são considerados essenciais, que são obtidos aí através da dieta. A fonte alimentar de proteína, que contém todos os aminoácidos essenciais, ela é denominada proteína completa. E essa fonte né, carne vermelha, carne de frango, peixes, ovos e o leite. As proteínas vegetais e dos grãos, elas são denominadas proteínas incompletas porque ela não tem todos esses aminoácidos essenciais. Em relação ao consumo de proteína, os homens eles necessitam de mais proteína do que as mulheres, pois de uma forma geral eles pesam mais e possuem maior massa muscular. E normalmente a ingestão de 0,8 gramas por quilo de peso corporal ela é considerada aí adequada para os adultos. Em geral, a quantidade dietética recomendada, que é a QDR, né, para proteína e a quantidade de aminoácidos essenciais necessários diminui com o avançar da idade. E a quantidade dietética, né, para proteína de lactentes e crianças em crescimento é igual a 2 a 4 gramas
por quilo de peso corporal. Em relação às mulheres grávidas, elas devem aumentar a ingestão diária de proteína em 20 gramas e as mulheres que amamentam também têm que aumentar a sua ingestão em 10 gramas. Os indivíduos que realizam treinamento de força, eles necessitam de 1,4 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E os atletas de endurance, eles necessitam de 1,2 a 1,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Porque enquanto os exercícios de endurance eles impõem uma demanda maior sobre as proteínas como um substrato auxiliar de energia, o treinamento de força ele exige aminoácidos adicionais como blocos construtores para o desenvolvimento muscular. Porém, gente, cabe destacar que como a maioria dos atletas consome diariamente uma grande quantidade de calorias, é possível obter aí as proteínas adicionais consumindo, cerca de 10% das calorias totais sob a forma de proteínas. E o aumento aí do consumo proteico na dieta, além dos níveis recomendados, não leva ao aumento adicional da massa magra. É importante deixar isso claro, porque há um limite para um acúmulo de proteína nos diversos tecidos. Além disso, é importante destacar que tem alguns riscos à saúde que podem estar associados à ingestão excessiva de proteína, porque isso impõe maiores demandas aos rins para a excreção dos aminoácidos que não serão utilizados. Em relação a preparados de aminoácidos simples, alguns atletas eles consomem 4 vezes a quantidade dietética recomendada para proteínas e grande parte desse excesso é na forma de líquidos, pós ou comprimidos de proteína purificada. Os defensores eles acreditam que o trato intestinal eles absorvem as moléculas de aminoácidos simples mais rapidamente, porém isso não ocorre. O intestino delgado ele absorve mais rapidamente os aminoácidos quando eles existem na forma mais complexa de dipeptídeo e tripeptídeo, não na sua forma de aminoácidos simples. Cabe destacar também que uma solução concentrada de aminoácido atrai água para o interior do intestino, o qual pode trazer uma irritação intestinal, cólicas e diarreias para a pessoa que faz esse consumo. A depressão aí, gente, só pra gente fechar isso, das reservas de carboidratos vai acarretar um aumento significativo no catabolismo proteico durante o exercício. Por isso, os atletas que treinam regularmente e vigorosamente, eles têm que manter níveis ótimos de glicogênio muscular e hepático, a fim aí de minimizar a deterioração no desempenho atlético. Então é importante que esses atletas eles mantenham a quantidade de consumo adequado dos carboidratos para que não venham a ter uma quebra grande da proteína, causando aí um prejuízo para ele. Agora, antes de finalizar a aula, a gente viu, ao longo dessas 2 aulas, os macronutrientes, e a gente viu a importância, tanto dos carboidratos, das gorduras, quanto das proteínas, Cada um tem sua importância. Lembrando, os carboidratos são o que tem maior consumo, deve ter na nossa dieta, seguido das gorduras e depois as proteínas, E o excesso aí de consumo proteico de aminoácido não vai levar a um aumento aí da massa magra, É importante destacar isso. Em relação às gorduras, deve-se evitar aí as gorduras saturadas pelo problema associado à saúde. As gorduras trans também têm que ser evitadas. Em relação aí aos carboidratos, destaca como que é uma principal fonte de energia, então atletas têm que fazer o consumo adequado para que não venham utilizar, por exemplo, as proteínas como fonte de energia. Então aí lembrando do papel importante desses 3 macronutrientes para os atletas.
Aqui foram as referências que foram utilizadas, né, ao longo dessas duas aulas. Quem tiver mais interesse, né, em fazer uma leitura aprofundada, são referências boas. E eu gostaria aí de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado e nos vemos aí na próxima.